Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Petrofoco. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os simulados. Existem três tipos de simulados, que a gente pode elencar. Tá? O primeiro é um que a gente, por exemplo, dá um tipo de conteúdo, dá uma quantidade de conteúdo, e daqui a pouco a gente faz uma provinha sobre aquele conteúdo. Aí pula para na segunda semana, no segundo mês, enfim, vê mais conteúdo e no final desse período mais uma provinha sobre esse conteúdo estudado, e assim por diante, até chegar no final tu vai ter visto todo o conteúdo e ter feito prova sobre todos os conteúdos. Esse simulado e sempre a prova sendo depois de ter visto o conteúdo. Nesse simulado a tendência é que a nota seja mais ou menos um pouco mais alta, do que tipicamente é uma prova de concurso. Por quê? Porque tu faz a prova logo depois que tu estudou o conteúdo. Então isso faz com que as notas sejam boas, melhores do que por vários motivos ela tende a ser melhor do que a do concurso. Por quê? Primeiro, tu está estudando e tu está pegando uma pequena fração do conteúdo, não todo o conteúdo, e sim uma pequena fração do conteúdo, e daí tu estudou aquilo ali nas últimas semanas, tu faz uma prova tendo a matéria fresca na cabeça, então todo mundo que faz essa prova, quem está estudando naquela turma, naquele cursinho, o que quer que seja, ele vai tipo assim, vai bem na prova. E às vezes, tipo assim, aí quando chegar a prova valendo, a nota não vem tão boa. Pode ser que passe, beleza, que bom, Inclusive, normalmente as notas, desse tipo de simulado, elas são muito melhores do que as notas de corte. Às vezes o cara faz 85%, 90%, coisa que às vezes nem o primeiro colocado consegue fazer, muita gente consegue fazer. Por quê? Porque é uma prova, que ela mede o desempenho do aprendizado daquele conteúdo naquele período e acabou, Então, tipo assim, não é é interessante, ok, dá pra fazer, dá pra usar essa como estratégia, mas não seria talvez a melhor estratégia. Por quê? Porque justamente tu vai estar sempre com a nota lá em cima, pensando que tu tá, tipo assim, que é o suficiente ali. Porque, pô, eu fiz 80% nesse simulado, no outro eu fiz mais 85%, no outro eu fiz 79%, mas está muito perto dos 80% e tal, E essas notas, elas tendem a estar muito parelhas em cima, a média bastante alta, com algumas variações, Às vezes, por exemplo, porque um conteúdo, uma matéria é um pouco mais difícil que a outra, Então acaba acontecendo isso, Então esse é o primeiro modelo de simulado. Existe um segundo modelo de simulado que ele é um pouco mais interessante, porque ele acumula o conteúdo, ou seja, eu estudei um conteúdo A, B e C, aí no final do período faço uma prova com conteúdo A, B e C, Aí depois, no segundo período lá, no segundo momento, segundo intervalo de tempo do curso, ou do meu estudo, ou enfim, de quem quer que esteja promovendo esse simulado, pode acontecer, aí, tipo assim, o cara estudou mais os conteúdos D, E e F, Então, e faz uma prova sobre acumulando os conteúdos, A, B, C, D e F, ou seja, faz uma prova inclusive de conteúdos anteriores, Qual é a tendência nesse caso aí? A tendência nesse caso é de ter uma nota também alta, também mais alta, E nota essa que às vezes, por exemplo, pensa o seguinte, tu faz a prova, tu estuda um conteúdo, tu vai bem naquele conteúdo. Aí tu continua estudando outro conteúdo e faz uma prova de um conteúdo que tu estudou há mais tempo. Então a tendência é que a nota sobre esse conteúdo um pouco mais antigo dê uma diminuída. Então ele dá uma arrefecida nessa nota, e com isso o que acontece é as notas tendem a ser altas, mas não demonstram crescimento, Mas tem uma coisa muito importante, que é tu, por exemplo, tu colocar, te forçar a lembrar de conteúdos que tu estudou antes,
né? Então tu acabar revisando, nem que tu não estude especificamente para aquele conteúdo na prova, não tem como revisar tudo eventualmente, né? Mas tu te força a lembrar daquele conteúdo e tu acaba fazendo na prova e, né, e o teu desempenho tende a ser razoável. Então eu diria que é uma estratégia um pouco melhor, né? E tem uma terceira, que é o que eu costumo fazer nos simulados que eu promovo, né? Que é todo o conteúdo em todos os simulados, tá? Pô, peraí, mas isso aí já foi muito criticado por alguns alunos meus. Peraí, mas eu ainda não vi esse conteúdo. Não tem problema. Não tem problema, porque a prova de um concurso é tão macetosa, ela é tão baseada em coisas genéricas, em situações, por exemplo, que, tipo assim, de estresse, por exemplo. Como é que eu resolvo uma questão que eu não lembro, que eu não sei, né? Quando eu encaro, eu falo por mim, que às vezes, tipo assim, quando eu vejo uma questão, essa aqui eu não sei, beleza, pulo pra próxima. Aí se eu chego a pular umas 3 ou 4 seguidas, em mim, chega a bater um desespero, tipo assim, putz, será que eu não sei nada dessa prova? Será que vai ser todas assim, nesse nível de dificuldade? Né? Eu não posso pular todas, né? Porque senão eu não sei nada, né? Tipo assim, então isso aí isso gera um estresse durante a prova. E isso faz com que a pessoa ela seja afetada, e a nota dela por consequência, né? Então, né, mas essa aí esse aí é o tipo, é a típica situação, por exemplo, né, que tu consegue verificar, por exemplo, na primeira prova, tu tipicamente não vai muito bem, né? Eu estou falando isso por quê? Porque se vocês não foram muito bem agora que estão começando a estudar, não tem problema. Porque vocês estão fazendo uma prova, um simulado, sem ter estudado para ele. Ou sem ter estudado todo o conteúdo. Ah, eu comecei a estudar, vi alguns conteúdos, mas não vi tudo ainda e tal, então ainda tem muita coisa para estudar. Beleza, mas faça a prova mesmo assim. Ah, não quero fazer o simulado desse estilo. Fique à vontade para não fazer o simulado, né? A gente sugere que faça, porque isso aí... Porque muita gente, inclusive, tipo assim, não quero fazer simulado assim, só que não estuda. Ele chega na prova e ele faz a prova sem saber o conteúdo. Exatamente como estaria se estivesse fazendo o simulado, né? E vocês vão perceber que fazendo a primeira prova, vocês vão relativamente não muito bem. Às vezes porque não estou estudando, não comecei ainda e tal. Vamos falar lá, sei lá, 40, 50% da prova, né, da nota, né? Nesse simulado aí, que eu falo isso inclusive já com essa experiência aí do simulado que já está rolando, né? Que a média está em torno de 24 acertos em 40, né? É mais da metade, então na média não está tão ruim, mesmo para quem não está estudando, mesmo para quem não, né, não estuda faz tempo, enfim, não tem mantido essa rotina de estudo, né? Na próxima, já a tendência é que já vai, tipo assim, se a média agora foi 24 pontos em 40, na próxima vai ser perto de 30, e na outra vai ser perto de 30 e, sabe, sendo otimista, perto de 35 e tal, mas, isso em média é um otimismo muito grande, tá? Tipo assim, o cara melhora de 24 para 30 para 35, tá? Mas, tipo assim, algumas pessoas que estão estudando, que estão aproveitando mais, tipo assim, tendo mais eficácia no seu estudo, né, o que vai acontecer? Né, elas vão perceber uma melhoria contínua, né, e muito nítida, né, que isso aí estimula inclusive a continuar estudando, porque tipo assim, pô, se eu estou vendo o resultado do meu estudo, isso aí torna mais fácil ainda, né, mais estimulante o estudo, né? Tipo assim, eu vou ficar mais animado, mais motivado, mais, né, com tesão de fazer, de estudar, enfim, de fazer os simulados, etc. Né? Então, façam simulados, não precisa se ater aos simulados que a gente disponibiliza, que a gente vai disponibilizar gratuitamente, né? Mas podem fazer outros simulados também, de cursinhos, etc. Não percam a oportunidade de fazer simulados, porque vocês vão poder se comparar contra vocês mesmos, porque é isso que vocês vão fazer num concurso. Vocês têm que chegar numa nota de corte, seja lá 70%, 65%, 80%. Você tem que chegar nessa nota de corte e ela que vai garantir que vocês entrem. Ou seja, pode ter 500 por vaga ou 5 mil por vaga. Se a nota de corte for 60, é 60 que você tem que fazer para passar, beleza? Então tá, pessoal, boa sorte e até o próximo vídeo.